Bom, prazer em conhecê-los. Me chamo João Ícaro e esse é o segundo vídeo que eu gravo. Dessa vez a temática é autismo e solidão. Uma pessoa autista geralmente é muito solitária por causa da mal compreensão da sociedade sobre a forma que a gente pensa, da forma que a gente age. E eu vim falar os meus relatos pessoais, porque eu sou uma pessoa que dá pra ser chamada de solitária. Então eu vim falar um pouco sobre, porque existem vários ambientes que a gente pensa que a gente vai ser bem acolhido. E não é assim que funciona, infelizmente, a vida real. Por exemplo, na igreja, poucas pessoas da igreja realmente me acolheram. Na escola, poucas pessoas da escola realmente me acolheram, tirando a instituição, que me acolheu super bem. Tô falando da escola atual, né, que eu estudo hoje em dia. O autismo, ele traz várias coisas, como é não ter o filtro, que eu já falei sobre isso no vídeo anterior. E isso afasta muito as pessoas da gente, porque as pessoas se ofendem com o que a gente fala, muitas das vezes. As pessoas se sentem magoadas, e eu não julgo isso, mas eu julgo a falta de compreensão. Porque hoje em dia a gente vive num século que todo mundo quer ser compreendido, todo mundo quer ser entendido, todo mundo quer ser acolhido. Só que essas pessoas que querem não acolhem. Isso é algo que eu acho muito irônico. E eu vim aqui para falar um pouco sobre isso, porque eu tenho atualmente um grupo de 2 amigos que eu falo sobre tudo, que eu convivo com eles e que eu amo eles da forma que deve ser amada, que são os meus amigos Gadelha e Nilo, que são meus 2 melhores amigos, que estão pra tudo que der e vier, que super me acolheram bem e que entendem como eu sou. E eu vim falar que eu tive sorte, porque eu achei pessoas que me acolheram, como a família Xavier, que é uma família que me acolheu bastante, e nem todo mundo tem essa sorte que eu tive. E isso é algo bem triste na sociedade moderna, porque a gente vê pessoas super se achando e falando que são as melhores pessoas do mundo, sendo que elas não são capazes de fazer o básico. E eu vim um pouco para comentar sobre isso, porque eu noto que muitas pessoas falam muito o que querem, mas não acolhem o que devem. E eu vim falar sobre as minhas experiências. Por exemplo, na igreja tem uma família, que eu não vou citar o nome, que vive se achando a família que é mais perfeita, entre aspas. Mas as filhas dessa família sempre me trataram mal. Nunca trouxeram o acolhimento que deveria ser o entendimento. Sendo que na própria família eles têm uma criança autista. E elas entendem essa criança e me jogaram para Judas, bem dizer. E é sobre isso que eu falo, porque muitas das vezes o nosso amor, a nossa demonstração de afeto, que sempre está nas escrituras, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo, mas esse amar ao próximo é seletivo. E isso é triste, porque quem mais precisa é aquela pessoa que a gente exclui, geralmente. E isso é doloroso, não só para mim, mas para outras pessoas. E pode machucar. E eu acho que as pessoas não pensam nisso. E machucados assim são o que mais deixam cicatrizes. Não são aqueles machucados que só curam e você esquece.
são aqueles que ficam a cicatriz marcando pro resto da vida. E eu acho que é essa parte que eu quis abordar no início do vídeo, e agora eu vou abordar mais experiências. Por exemplo, na escola. Eu nunca tive filtro, logo eu sempre falei o que dava na telha. E por causa disso eu sofri muito bullying, muito espancamento e etc. E o que mais dói não foi a dor física, porque a dor física a gente recupera, o físico a gente recupera, mas o mental a gente nunca esquece, sempre vai reverberar na nossa cabeça. E ver pessoas me tratando como uma pessoa diferente, ver pessoas tratando eu como algo incoerente ou uma pessoa que não deveria existir, dói muito. Como um erro, dói. E isso faz a nossa exclusão. A gente se exclui muito de outras pessoas com medo de ser tratado da mesma forma. E esse canal que eu criei é meio que uma válvula de escape para eu poder falar o que me dá na telha, sem ter o medo de ser julgado, porque eu acredito que muitas das pessoas que vão ver geralmente vão buscar um apoio pelo título. E acho que era tudo isso que eu tinha para falar. E muito obrigado por vocês escutarem esse vídeo que eu tô fazendo. Muito obrigado pela atenção. E é isso. Até a próxima. Tchau.